Deus cumpre suas promessas. Falando de fé e de promessa. Paz do Senhor, meus amigos. No devocional de hoje, eu li um texto onde o filho de um pastor conta que seu pai, que trabalhava na Amazônia, ele estava num aviãozinho junto com um companheiro e começou a armar uma tempestade. E a ventania levava o avião de um lado para outro. Era desses aviões pequenos, deve ser aquele que o povo chama de teco-teco. E a situação estava periclitante, era mesmo de dar medo. E o piloto, com um sorriso nos lábios, se mantinha confiante. Depois que Deus protegeu e eles conseguiram descer, o que estava do lado disse para o pastor: eu só não me apavorei porque eu vi que você estava confiante. E ele respondeu: esse sorriso nos meus lábios é a maneira como eu me expresso quando estou nervoso. Na verdade, ele estava nervoso, mas não deixou involuntariamente transparecer seu nervosismo. O relato que está em Marcos 4, versículo 35 a 41, também fala de confiança e falta de fé. É diferente, porque quem está no barco é o Mestre Jesus. Já era tarde e Jesus convida os discípulos para passar para outra margem. Ele diz assim no versículo 35, passemos para outra margem. Aí Jesus despede a multidão, o barco onde Jesus estava foi na frente, outros barcos vinham atrás. E também começou um grande temporal de vento. As ondas vinham fortes sobre o barco e quase que estava a encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo tranquilamente. E os discípulos começaram a ficar com muito medo e acusaram Jesus de não se importar com o perigo, até com a morte deles. Eles acordam Jesus acusando-o, ele se levanta, repreende o mar e o mar se aquieta. E fez uma grande bonança. Aí Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Sabemos que tímidos aqui não está falando da timidez do ser humano, daquela pessoa que não é muito desembaraçada, que muitas vezes não fala em público ou tem uma certa vergonha de aproximar de alguém. Não, não é isso. A timidez aqui é no sentido de pouca fé, de falta de fé. Como é que não tendes fé? E eles tiveram um grande temor. E porque eles perceberam que a Jesus até o vento e o mar obedecem. Voltando à história inicial, como companheiro do pastor piloto ficou confiante pelo sorriso que ele mantinha, que o pastor mantinha nos lábios, a presença de Jesus, aquele mesmo Jesus de quem presenciaram tantos milagres, não foi suficiente para que eles tivessem fé, que acreditassem que estando com Jesus no barco, está tudo bem. No versículo 35, que é o inicial, Jesus diz: passemos para outra margem. Jesus, ele não faz uma afirmativa, uma promessa, sem que haja cumprimento dessa promessa. Se ele diz passemos, é porque realmente iriam passar, independentemente do que ocorresse no meio deste caminho no mar. Há pessoas que da própria mente extraem promessas que acreditam ser da parte de Deus para as suas vidas. Mas, na verdade, é muito mais um desejo, uma vontade de que aconteça, do que realmente que Deus tenha falado. Então, se o Senhor não falou, nada vai se cumprir, porque toda promessa que o Senhor faz, essa promessa será cumprida. Foi assim na Bíblia, em todas as situações em que houve uma promessa.
ela realmente se cumpriu. Assim, em Jó, capítulo 42, versículo 2, diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós falamos de promessa, estamos falando que o plano de Deus, a promessa de Deus para a nossa vida nunca será frustrada. Então, temos que crer e confiarmos. Nós temos que nos manter confiantes naquele que nos prometeu, porque Ele é capaz de cumprir. Isso Ele tem provado em toda a sua palavra. E é o mesmo Jó que diz no versículo 5, no mesmo capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os discípulos ainda estavam vivendo um processo, um conhecimento de Jesus. Hoje nós temos a Bíblia, com tudo que o Senhor fez, com tudo que o Senhor Jesus praticou e ensinou aqui na terra. Com todas as promessas cumpridas, não há desculpa que nos justifique a nós mesmos, crentes, considerarmos inocentes, porque a palavra está aí para ensinar, repreender, para que nós saibamos o caminho certo. E quanto mais conhecemos a palavra, tanto mais teremos confiança no Senhor e estaremos aptos a discernir as promessas que verdadeiramente procedem do Senhor. Promessas que se cumprirão desde que andemos com o Senhor. Obedeçamos a Deus e nos apartemos do pecado. Se passarmos a viver uma vida errada, dissoluta, muito do que poderia acontecer não acontecerá ou retardará. Que Jesus seja o timoneiro do nosso barco, do barco desta vida, porque estando conosco e nos guiando no caminho certo, nada estará errado. E o que não der certo, o que for luta e dificuldade, com ele venceremos. Amém.